Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre quanto eu gastei pra vir morar nos Estados Unidos como au pair. E como uma pessoa bem organizada que sou, já fiz aqui a minha conta, o meu roteiro, com os principais gastos que eu tive no processo do intercâmbio. Mas uma coisa muito importante também que você tem que ter em mente é que esse vídeo aqui vai servir de base pra você pesquisar aí onde você mora, ou sei lá, com base nas coisas que você precisa fazer, e não quer dizer que vão ser exatamente os mesmos valores. Um dos nossos primeiros gastos para o intercâmbio de au pair é tirar a nossa carteira de motorista no Brasil. Você precisa ter uma CNH, é um item obrigatório, tá? Você precisa saber dirigir para vir ser au pair. No ano de 2024, que foi quando eu comecei meu processo, eu não tive esse gasto porque eu já tinha minha CNH desde 2019. Obviamente eu não precisei gastar com isso, então eu não coloquei isso como um gasto pro intercâmbio, mas eu acho importante porque tem muitas meninas que ainda não têm a CNH, então vai ser uma coisa que você vai ter que procurar aí na sua cidade quanto que é e tirar. Segunda coisa muito importante, passaporte, obviamente, gente. Eu já tinha meu passaporte também, eu tinha meu passaporte desde 2019. Então, por isso, mais uma vez, esse não foi um gasto que eu tive com o intercâmbio, mas eu estou fazendo uma lista de, assim, as principais coisas que você precisa ter para vir ser au pair, então você precisa ter um passaporte se você não tem um. Esse também é um gasto que muda de valor de acordo com a cidade que você mora, então pesquisa aí na sua cidade quanto que é e coloca no seu orçamento. Depois disso, depois que você já resolveu esses BO, você vai procurar uma agência para finalmente você dar entrada no seu processo de au pair. E eu fechei com a agência Experimento. Na Experimento a gente paga uma taxa inicial para ficar online, pra gente preencher o nosso application. E depois que a gente já deu match com a família, já tirou o visto, já tá quase embarcando, é que a gente vai pagar a taxa da Appia, que é a agência aqui dos Estados Unidos. Então a taxa inicial que eu precisei pagar para a Experimento, que era a agência do Brasil, para ficar online, foi de R$ 1.095. Uma outra coisa que a gente também precisa ter para ficar online no application e poder encontrar as famílias é preencher um formulário médico. Então você precisa comprovar todas as suas vacinações desde que você nasceu e outras coisas. Você precisa comprovar que você tomou as vacinas do Covid e, enfim, diversas coisas, que você não tem nenhuma doença. Você pode muito bem ir em algum médico aí que você confie, se você tem um convênio você não vai nem pagar por isso, mas como eu queria que fosse uma coisa rápida, porque a gente sabe que agendar médico a gente demora meses pra conseguir uma data, e esse médico também precisa preencher em inglês, tá? Muito importante. Então eu fiz uma consulta online com uma médica que eu achei no próprio grupão, eu perguntei lá pras meninas, alguém tem contato de médicas que preencham um formulário médico da Appia? Elas me mandaram algumas e eu escolhi. Eu entrei em contato com esses médicos e fechei com uma que me cobrou R$50. Ela fez a minha consulta online, preencheu o meu formulário, me enviou por PDF e é isso. Fiquei online, fiz todo o processo, achei a minha família, fechei o match e ia precisar tirar o meu visto. A gente precisa tirar o visto americano, o visto J1, pra vir para os Estados Unidos ser au pair. Eu contratei assessoria porque eu achei que valia a pena. E a minha assessoria foi R$350. O que é essa assessoria? Eles fizeram tudo por mim, eles preencheram o meu DS, eles marcaram a data e o horário da minha entrevista no consulado, eles me deram uma aula do que eu precisava responder pro agente do consulado. Então, assessoria, R$350. Você pode muito bem não contratar isso, então é uma coisa muito pessoal. Esse ponto de assessoria não é uma coisa que você vai gastar obrigatoriamente, tá? Você só vai gastar se você quiser. E, obviamente, também existem diversas assessorias que você pode pagar mais caro ou mais barato do que isso. Eu contratei uma pessoa que eu já tinha ouvido relatos de outras meninas que deram certo, eu confiei nele, então foi por isso que eu contratei. Mas você pode pesquisar o que você quiser. Depois disso, o próximo gasto que eu tive foi com o próprio visto. Ele custa $185, até 2024 pelo menos ele estava custando isso. E convertendo deu R$1.036, e aí você também vai precisar ver quanto é que vai estar o dólar quando você for tirar o visto, né? Em 2024, eles inventaram uma taxa nova que você precisa pagar quando o seu visto é aprovado lá no consulado, você paga lá na hora mesmo. Até hoje eu não sei exatamente pra que serve, eu tinha falado no meu vídeo, eu acho, me preparando quando eu fui tirar o visto, que era pro meu visto ficar válido por 2 anos, mas na verdade eu acho que não tem nada a ver. Ninguém sabe, ninguém soube me explicar pra que é essa taxa, mas simplesmente você tem que pagar, eles não te dão escolha, você tá ali, você faz sua entrevista, eles falam, pode ir no caixa, eles já te dão um negócio pra você pagar e depois você paga e volta e pega seu visto. Então é assim, você quer seu visto, você paga.
Essa taxa foi de $102, que na época deu R$ 572. Depois que o visto é aprovado, que a gente já fez toda a parte mais difícil do processo, já estamos quase ali no fim, chegando nos Estados Unidos, o que a gente precisa fazer agora? Até 10 dias antes do embarque, você precisa pagar a taxa da Appia, se você for da Appia, tá? Eu não sei como funciona nas outras agências, eu não sei nem o valor das outras agências. Esse é o valor mais alto de todos, que é de $540. Convertendo, deu R$ 3.415,73. Mas, sinceramente, eu gosto muito de como funciona o jeito que eles fazem as coisas, porque se você não tem o seu visto aprovado, ou se você não encontra uma família, você não paga essa taxa, você só paga quando você já tá pra embarcar. E você já é avisado dessa taxa desde o início, você sabe que até 10 dias antes do embarque você vai ter que pagar essa taxa de um valor maior. Então, se você começa o seu processo muito antes, por exemplo, eu comecei o meu processo em maio e eu só tive que pagar essa taxa em novembro, porque eu embarquei em dezembro, né? Então, eu tive quase o ano inteiro aí pra me preparar pra pagar esse valorzão de uma vez, quando fosse a hora, né? E por último, uma coisa que também é obrigatória, infelizmente, porque é super caro, é tirar a PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. Na minha cidade eu paguei R$ 418,22. Foi uma facada, porque esse documento é um pouco inútil, eu vou ter que tirar a carteira aqui nos Estados Unidos, então não vai servir pra nada. Mas eu também sei que tem cidades que custam mais barato do que isso, então pesquisem aí aonde vocês moram e coloquem na lista de vocês. E é isso, gente. Esses foram os principais gastos que eu tive e pelas minhas contas deu R$ 6.936,95. Coisas que eu quero reforçar com vocês, tá? Existem muitas agências por aí que fazem o programa de au pair, não existe só a Appia, então pesquisem. Às vezes sai mais barato ou mais caro, ou às vezes muda de cidade para cidade, como eu já falei 10 vezes nesse vídeo. Então pesquisem. Eu quis ser bem sucinta nessa lista pra você ter mesmo um passo a passo do que você precisa fazer, mas é óbvio que eu gastei mais do que isso porque eu tive outros gastos pessoais, né? Então eu precisei comprar remédio, mas eu não acho importante colocar nessa lista porque você não vai ter os mesmos gastos que eu. E pode ser também que você nem queira trazer remédio, então você nem vai gastar com isso. Outra coisa que eu tive que comprar também, na verdade eu ganhei, beijo mãe e pai, foram as minhas malas. Eu não tinha mala de viagem, então se você também não tem, você precisa colocar isso na sua lista. Mas tem gente que já tem, então isso é extremamente pessoal, né? Eu precisei deixar uma procuração com os meus pais também, pra eles poderem responder por várias coisas no meu nome. E é uma coisa a se pensar também quando você vai morar fora do país. Então, dá uma olhada aí se você precisa fazer isso ou não. Também é uma coisa extremamente pessoal. E seria mais uma coisa a adicionar no seu orçamento, tá? Então, assim, essas últimas coisas que eu falei, roupas, eu comprei algumas também. Mas aí, gente, é tudo extremamente pessoal, sabe? Você vai ter que ver o que você precisa. Os principais eu coloquei aí pra vocês, fiz a continha básica, espero que tenha ficado bem explicado, mas se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários também, beleza? Muito obrigada pra quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!